Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que por aí tudo esteja, graças a Deus, caminhando positivamente. E hoje eu reservei uma frase que eu ouvi no santuário de Nossa Senhora Aparecida do Norte, que eu falei assim, eu preciso gravar sobre isso. Eu fui em Aparecida no sábado, porque eu precisava pedir uma irradiação de Mamãe Oxum para minha vida. E eu decidi, e na homilia do padre, bispo, não sei quem que tava lá, ele falou uma coisa muito bonita. Eu anotei aqui, ó. Não perder a paz por conta do mal. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, que frase que faz sentido na nossa vida. E aí eu voltei refletindo, né? Quantas vezes e quantas são as situações que a gente dá mais ouvido dar mais atenção pro mal do que pro bem. Quantas vezes a gente passa um desgaste desnecessário na nossa vida simplesmente porque a gente precisa prestar atenção no mal? Vocês já passaram por uma experiência assim? É uma coisa desgastante, é uma coisa que dói, é uma coisa que traz sentimentos negativos, que traz várias percepções. E, e é aquela história, né? Onde eu coloco a minha energia, aquilo se expande. Então, se eu sei que uma pessoa tem inveja de mim, e eu fico pensando na inveja, naquela energia sutil, aquilo se expande no meu campo. Se eu fico pensando em problemas, em contas, aquilo que era uma coisinha assim, vira assim. Se eu fico pensando em problemas, em coisas negativas, energias de baixo calão, aquilo vai se expandir, tá? Então, a gente precisa simplesmente olhar para dentro da gente e encontrar a nossa paz. Encontrar paz significa estar conectado com você. Encontrar a paz, meus amores, é você fechar os olhos e colocar a sua cabeça no seu travesseiro e sentir paz, não ter peso na consciência de bosta nenhuma. E muitas pessoas não conseguem viver isso, muitas e muitas e muitas, né? Às vezes eu passo por algumas situações onde eu estou colocando a minha cabeça e eu tô com peso na consciência, porque eu sei que eu tô errada. E como uma boa filha de Xangô, né? Eu gosto e eu tenho a intenção de ser certa, de ser correta. Porém, eu preciso focar. Então, quando existe uma angústia dentro de você, que você sabe que aquilo é o mal, tente encontrar a sua paz. Tente olhar para dentro de você e falar assim, olha, vamos entender essa situação e dar a volta por cima. Vamos expandir outras energias. Vamos trazer para dentro da gente coisas boas. Às vezes, muitas pessoas ficam na merda. Às vezes, muitas e muitas e muitas pessoas, muita gente, elas passam por algumas situações para serem testadas. Ai, Luzi, como assim ser testada? Sim, gente, ser testada. Ser testada para saber se você vai fazer a coisa certa ou a coisa errada. Ser testada para saber se você tá com maturidade ou não. Ser testada para saber se a espiritualidade pode dar um problema maior ou não. E muitas pessoas ainda não estão tão preparadas. É por isso que a nossa jornada encarnatória, a gente precisa estar aqui. É por isso que a gente precisa passar por desafios, por dificuldades, por problemas financeiros, por problemas amorosos, para a gente ir evoluindo. E quanto mais a gente evolui, mais os caminhos se abrem. Quando o ser humano entende que com o mal a gente não resolve bosta nenhuma, muita coisa se abre. Ok, Luzi, então eu tenho que ficar vibrando positivamente bem toda hora? Você faz o que você quiser da sua vida. Só que tudo na sua vida vai voltar para você.
tudo na sua vida, o seu corpo vai trazer para você uma doença, uma tristeza, um sentimento negativo. E por que não ser do bem? Por que não ser transparente? Por que não pagar o mal com o bem? Por que não olhar para todas as situações desafiosas que a gente tem e falar assim, tudo bem, hoje não. Tudo bem, hoje eu escolho ser bom. O universo tá precisando, o universo tá assim gritando para que a gente olhe para os nossos problemas e tome as decisões que precisam ser tomadas da melhor forma possível, com calma, com serenidade. E muitas pessoas me procuram, né? Muitas pessoas sabem que o meu trabalho e muitas pessoas estão ansiosas, desgastadas. E, gente, tá tudo certo, porque essa é a nossa jornada evolutiva. Quando você olha para um problema, quando você olha para um desgaste que está acontecendo e você se concentra para ir até um lugar, você precisa apenas ir até o lugar. Você não pode ficar sintonizado com energia desnecessária. É um papo sobre produtividade também. É um papo sobre coerência. Se uma pessoa der um tapa na minha cara hoje, eu respiro fundo, eu não revido. Eu agradeço e vou embora. Eu faço isso. Mas sabe por quê? Porque eu já levei muito na cara. Porque eu já apanhei muito de diversas formas. E eu construí a maturidade para entender que aquela pessoa estava precisando de um tapa na cara e ela precisava projetar em mim alguma coisa. Esse lance da projeção é uma coisa fodida. É uma coisa assim, foda. Porque eu só olho em você uma coisa que existe dentro de mim. Então eu só olho em você coisas boas. Eu conheci um amigo e esse amigo me ensinou uma frase que eu carrego comigo por onde quer que eu vá. Ele sempre falava assim, Luz, a gente precisa ver só coisas boas. Eu só vejo coisas maravilhosas, tá tudo muito bem. E eu falava assim, nossa, meu Deus do céu, que mundo que esse cara vive, mano. Eu pensando, né? E aí eu fiz um experimento de ir aos poucos, né? Trabalhando dentro de mim. E sim, coisas maravilhosas vêm acontecendo. Coisas boas vêm aparecendo no meu destino. Algumas nem tão boas, outras nem tão ruins. Mas quando eu programo o meu cérebro, a minha energia para encontrar coisas boas, as coisas fluem. Então, se você estiver vendo uma situação desafiante, entenda que tudo nessa vida passa. Tudo, 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 tudo. Tudo vai passar. E quando uma pessoa estiver demandando contra você, quando você estiver vivendo uma situação difícil, que você não sabe como lidar, faz que nem eu. Pega a oração, dobra seu joelho no chão e reza. Sabe por quê? Porque com o mal a gente paga com o bem. Por mais que seja difícil, por mais que você saiba que tem gente aprontando com o seu nome, com a sua energia, tá tudo certo. A justiça tarda, mas não falha. E deixa na sua cara coisas que você precisa fazer. Melhore sua energia para que caminhos se abram e nunca se esqueça. Não perca sua paz por conta de mal nenhum. Não perca. Apenas sorria e agradeça. Tudo tá no seu tempo certo. Amados e amadas, que vocês tenham uma frequência maravilhosa e que cada vez mais a gente possa sorrir, viver coisas extraordinárias e trazer para dentro da gente aquilo que a gente realmente é. Até mais!